necessidade de abrir espaço de debate, que eu acho que é uma parte importante. Também é um encontro que não vai ser tão centrado na democracia direta, mas sim nas ferramentas para a democracia direta e as ferramentas de apoio social. E temos... queria só falar brevemente do formato do encontro. Será um encontro com intervenções em pares, intercaladas, 20 minutos, com 40 minutos para perguntas e resposta, e depois um período final de 1 hora ou 2 horas, não sei, porque somos capazes de passar um bocadinho a hora, e de debate aberto, onde toda a gente poderá fazer debate livre. E pronto, eu vou já começar. E a primeira pessoa a intervir é Ana Margarida Esteves, que vem apresentar a Academia Cidadã. Como é que eu ligo aqui o microfone? Está ligado? Não. Agora acho que sim. Está. Está muito longe, tem que se aproximar do microfone. Tenho de aproximar o microfone. Mas agora não está. Não está? Então eu carrego aqui, não é? Se calhar, será que me conseguem ouvir mesmo sem microfone? Consigo. Ok. Está ligado. Então, assim, bom dia a todas e a todos e muito obrigada por estarem aqui presentes. Muito obrigada por estarem aqui presentes hoje e de certeza que vocês se devem estar a perguntar neste momento porquê a Academia... Como? Aproxima do microfone. Aproximar mais ou afastar Sim, mais? para saber melhor. Aproximar mais? Sim, Ótimo. sim. Estavam assim hoje? Sim. Ótimo, ainda bem. De certeza que vocês se devem estar a perguntar a esta hora que organização é esta, porquê Academia, porquê Cidadã, isto num país que já tem tantas organizações não governamentais e tantos movimentos associativos, tantas organizações ditas comunitárias ou culturais ou filantrópicas e etc. Muitas têm ligação entre elas, algumas com mais efeito que outras, algumas mais controversas que outras. Será que este é apenas mais um projeto? Será que somos mais do mesmo? Será que somos apenas mais um grupo que acha que tem razão, que acha que tem a solução e que por isso mesmo vai reproduzir exatamente aquilo que nós nos propusemos combater ou modificar? Nós assumimos que não somos perfeitos, nós somos seres humanos, como qualquer ser humano à face da Terra falhamos e estamos abertos a críticas e sugestões, mas uma coisa é certa, o que nós tentamos fazer em Portugal é algo que ainda faz falta, que é criar sinergias de base que, em primeiro lugar, criem redes entre... Peço imensa desculpa. Criem redes entre os vários projetos que já existem, entre as várias organizações que já existem, porque Portugal, ao contrário que nos querem fazer entender, não é um país de pessoas amorfas, nem passivas e etc. Portugal tem uma sociedade civil riquíssima em termos de dinamismo, riquíssima em termos de criatividade, riquíssima em termos de iniciativa. Aquela ideia de que somos um país de brandos costumes e que somos um país de pessoas resignadas e amorfas é um mito e é um dos mitos mais cruéis, é um dos mitos mais castradores que tentaram criar e com o qual têm tentado controlar o nosso país. O nosso objetivo é promover o diálogo. O nosso objetivo é tentar desconstruir aquelas dinâmicas que fazem com que certos grupos, com que certas associações achem que têm a razão, que têm a solução e pôr essas organizações em diálogo, criar redes, criar sinergias, mas que não seja aquela forma de diálogo didático, pedagógico, como nós estamos habituados na escola ou nas instituições políticas, em que há alguém que supostamente sabe e que transmite o saber e que as outras pessoas passivamente obedecem e recebem esse saber. Nós queremos desconstruir a cultura do Magister Dixit, ou do grande ativista Dixit, ou do professor ou a professora Dixit. Gostaria de saber se alguém aqui na audiência já ouviu falar da pedagogia de Paulo Freire ou de Miles Horton. Já?
Alguém gostaria de falar sobre aquilo que já ouviu falar sobre a pedagogia de Paulo Freire ou de Miles Horton? Alguém já ouviu, bem, de certeza que já ouviu falar do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Claro. E do Montgomery Bus Boycott, do boicote à discriminação racial nos autocarros do estado do Alabama, que aconteceu no início dos anos 60 e que foi iniciado pela grande Rosa Parks. Já ouviram falar? Há muitas pessoas que pensam que foi um ato espontâneo, que a senhora, pronto, reagindo com indignação, movida pela consciência da sua própria dignidade enquanto ser humano, apenas se recusou a deixar o lugar onde estava, o qual ela supostamente estava proibida de ocupar por causa da cor da pele. Tudo bem, obviamente que a consciência da sua própria dignidade enquanto ser humano e do horror que é a discriminação racial e a discriminação social a moveu a fazer isso. Mas antes, peço imensa desculpa, estou a recuperar de uma gripe, por isso peço imensa desculpa se não estou nas melhores condições em termos de voz. A Rosa Parks, antes de fazer isso, passou quase 2 anos numa instituição educacional muito interessante, que está no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, chamada The Highlander Center, onde ela, em conjunto com outras pessoas, trocaram entre si técnicas de ativismo, técnicas de resistência e técnicas de mobilização que saíam diretamente da sua própria experiência. No Highlander Center, que foi fundado por Miles Horton, que foi um teólogo e ativista e educador norte-americano, promoveu-se uma forma de educação bastante inovadora. Miles Horton era um teólogo, acho que foi pastor durante parte da sua vida, trabalhava com igrejas metodistas, e ele deu-se conta de que, ao estudar movimentos sociais que existiram anteriormente nos Estados Unidos e na Europa, deu-se conta de que uma das causas para o falhanço ou para a limitação de muitos movimentos sociais e de muitas iniciativas de transformação social para uma maior igualdade e justiça estavam limitadas pelo facto de reproduzirem as mesmas desigualdades, o mesmo autoritarismo estrutural que se verificava nas instituições de ensino tradicionais e também na própria burocracia estatal e na burocracia privada. Que era haver alguém que sabe e alguém que recebe. Estratégias, muitas vezes motivadas, muitas vezes não, no fundo motivadas por um aspecto da cultura ocidental que é a ideia da predominância do espírito sobre a existência diária, do espírito sobre a matéria, do intelecto sobre a emoção e sobre a vivência, levava a que muitas pessoas fossem desempoderadas. Porquê? Porque a forma como eram educadas, a forma como elas tomavam contacto com a cultura, levava-as a, de forma inconsciente, interiorizar a ideia de que, peço desculpa mais uma vez, o saber e a sabedoria que acumulavam na sua vida diária não eram nada. Não contavam nem como saber, nem como sabedoria, porque o único conhecimento que era tido como legítimo era o conhecimento de cátedra, era o conhecimento dito intelectual dos escritores, das pessoas que fazem teses, das pessoas que ensinam em universidades e em escolas, das pessoas que acumulam sobretudo conhecimento intelectual e que o conhecimento feito de experiência, o conhecimento que muitas vezes nem é facilmente conceptualizável ou exprimível através de palavras, não contava por não ter esse carimbo da universidade, o carimbo da escola, de instituições educacionais que vêm da cultura monástica da Idade Média, que é de onde originam as nossas ditas instituições de ensino. E que isso levava ao silenciar de muita sabedoria, ao silenciar de muito conhecimento e ao silenciar de muita cultura. De uma cultura riquíssima e de uma sabedoria profundíssima que vem da vida diária, que vem da experiência, que vem do suor e que vem da solidariedade entre as pessoas. Então Miles Horton o que fez? Criou numa zona rural do estado do Tennessee, que ainda hoje é um dos estados mais pobres dos Estados Unidos e onde os jovens são diariamente mandados emigrar, uma mensagem que já vem de décadas, que já vem desde os anos 50, criou uma espécie de campus rural, de escola rural, onde pessoas ativistas de base de várias comunidades, não eram pessoas
cujas credenciais ativistas vêm da universidade ou de belas palavras inspiradas por ideologias de amanhãs que cantam, ou inspiradas por ideologias de supostos futuros gloriosos para certas culturas, ditas abençoadas pelo universo ou pela sua história. Não. Mas pessoas muito simples, pessoas que muitas vezes eram desprezadas, pessoas que muitas vezes eram vistas, pessoas que muitas vezes eram subestimadas por não terem certas credenciais ou por não terem uma certa posse. Essas pessoas iam para esse campus e eram postas em diálogo. Não havia ali nenhuma senhor professor ou senhor professor, ou senhora intelectual ou senhor intelectual que lhes dissesse o que fazer. Essas pessoas eram postas em diálogo com outras pessoas muito semelhantes a elas e também outras pessoas muito diferentes, como por exemplo artistas folk, Pete Seeger, Bob Dylan, Guy and Candy Carawan. Pintores, mas pintores não faziam arte abstrata, mas que retratavam a vida diária. Essas pessoas eram postas em diálogo com pessoas semelhantes a si e também com outras pessoas com quem talvez de outra forma nunca viessem a contactar. O dito educador ou educadora do Highlander Center não tem como função ir lá dizer o que essas pessoas devem fazer ou como devem pensar. Ou fazê-las tomar consciência de supostos aspectos errados da sua forma de pensar ou da sua forma de viver. Por isso simplesmente está lá, numa atitude de humildade, numa atitude de respeito e até de reverência pela experiência e sabedoria acumulada dessas pessoas. E apenas coordena os núcleos. Coordena os círculos. Promove um debate, promove um intercâmbio horizontal, profundamente democrático, e cria incentivos para que as pessoas se deem conta daquilo que já sabem, muitas vezes sem terem consciência que o sabem, porque a nossa cultura intelectual ocidental criou dinâmicas e criou incentivos que fizeram as pessoas pensar que por não terem certos diplomas, por não terem um certo parlapié, não sabem. Criam-se então incentivos para que as pessoas se deem conta daquilo que sabem, daquilo que são capazes de fazer, daquilo que já fazem e do quanto podem ajudar umas às outras apenas falando, oferecendo a sua experiência. E foi assim que Rosa Parks e outras pessoas como Martin Luther King e outros ativistas negros e brancos e indígenas dos Estados Unidos criaram o embrião do movimento dos direitos civis, apenas se dando conta da riqueza que já têm pela sua experiência diária e criando assim redes de diálogo, redes de partilha e criando estratégias, não a partir de cartilhas criadas pelas universidades por sapientíssimos estudiosos de movimentos sociais, mas estratégias não estanques, não sistemáticas, estratégias de resistência e estratégias de mudança social que são construídas a partir da sua experiência diária, de pequenos atos de resistência, de pequenos atos de afirmação da sua própria dignidade. E é isso que nos propomos fazer com a Academia Cidadã. Tentar promover espaços em que as pessoas reflitam sobre o autoritarismo estrutural que, infelizmente, ainda afeta o nosso país, que eu posso dizer que é uma autêntica praga, e que afeta todos os quadrantes da sociedade portuguesa, sem exceção, e que nós todos, sem exceção, levamos dentro de nós. Este culto da autoridade que nós temos, este culto do senhor doutor e da senhora doutora, este culto do intelectual, este culto de quem sabe, esta tendência que nós temos de projetar o nosso poder em pessoas que representam um símbolo daquilo que supostamente é o poder e criar espaço para que nós finalmente possamos tomar consciência daquilo que valemos e daquilo que podemos. E queremos fazer isso criando vários núcleos. Um deles é o Grupo de Ação Cultural, de ativismo artístico. Outro é o Laboratório da Democracia, que será uma espécie de think and do tank, uma espécie de espaço de pensamento, mas não será mais um think tank tipo universitário ou tipo aquele das fundações, em que reunimos uns quantos carolas e umas quantas carolas para falar, para discutir lindas ideias. Vamos pôr em contacto e em discussão várias pessoas que também de outra forma nunca entrariam em contacto. Tudo bem, intelectuais das universidades e
e das revistas culturais e etc., mas também artistas, também pessoas que podem ser cabeleireiros e cabeleireiros, trolhas, professores de liceu, donas de casa, escriturários, artistas, sim, pessoas que trabalham na função pública, pessoas que também tenham cargos políticos e que discutam ideias e que criem estratégias. Teremos também uma incubadora de ideias, que será uma espécie de empreendimento social que prestará consultoria a movimentos sociais e a grupos de desenvolvimento local. Teremos também aquilo que chamamos a Escola da Cidadania, que promoverá ações de educação não formal com o objetivo exatamente de criar estas sinergias de base para que as pessoas possam, a partir da sua própria experiência e a partir do seu saber acumulado na vida diária, desenvolver estratégias para uma participação ativa no Estado e na política, desde o nível autárquico até ao nível nacional e supranacional, de forma a desconstruir a cultura de distância e a cultura de elitismo que se foi reproduzindo neste país desde há séculos. Eu sei que é ambicioso, mas esperamos pelo menos criar um embrião para isso. Teremos também o Laboratório Vivo da Sustentabilidade, no qual iremos falar de questões de sustentabilidade ambiental e económica e fazer a ponte entre a questão da transição para um paradigma de vivência, de sociabilidade, de gestão de recursos naturais que esteja em harmonia com a natureza, que não contribui ainda mais para a destruição deste planeta, e fazer a ponte com a questão da sustentabilidade socioeconómica, com a questão da coesão social, com a questão da promoção da equidade, da igualdade e da justiça, e fazer uma ponte e promover a harmonia entre estes dois princípios. Porque a questão da proteção da natureza, do meio ambiente, se não está intimamente ligada à questão da promoção do humanismo, da promoção de uma cultura humanista e de uma cultura justa e solidária, pode facilmente resvalar para projetos altamente autoritários. Teremos também um lugar ponte, queremos que seja um lugar físico, onde as pessoas e onde os movimentos e as organizações se possam encontrar, trocar ideias e também festejar, celebrar, é algo que é profundamente necessário. E esperamos também, como já disse, com o Laboratório Vivo da Sustentabilidade, também criar uma espécie de campus rural, um pouco na linha do Highlander Center, onde as pessoas também se possam encontrar, onde possam ter cursos mais prolongados ou eventos mais prolongados e também criar sinergias no interior do país. É praticamente isso. Muito obrigada pela vossa atenção.